Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estão estudando? Principalmente, estão se cuidando? Olha que a tia sempre começa os nossos vídeos, as nossas aulas, com essa perguntinha, que é muito importante. Não esqueçam de se cuidar, de se alimentar direitinho, principalmente se alimentar direitinho, beber bastante líquido, não é isso? E depois de tudo isso, aí sim, aí nós vamos estudar. Não esqueçam que os estudos também é muito importante. Leiam, pratiquem a leitura, pratiquem a escrita, principalmente esses dois, a escrita e a leitura. Quando a gente lê, a gente sabe escrever direitinho. Escrevemos, conhecemos novas palavras, conhecemos a origem de novas palavras, de onde veio, não é isso? E hoje nós vamos começar a nossa aula, sabe de quê? De história. Em história nós temos vários conteúdos bastante importantes. E esses últimos conteúdos que nós estamos estudando em história é bem interessante mesmo, pois nós falamos da formação do povo brasileiro, da nossa formação, das nossas origens, da nossa história, é isso? E os nossos conteúdos, eles dão a continuidade, para assim você entender melhor o conteúdo, certo? E agora nós vamos estudar história de uma forma diferente. Vou jogar o dado e onde o dado, o número parar, aí nós vamos pegar o número aqui, onde vai ter palavrinhas-chave e nós vamos falar sobre essa palavrinha-chave, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Interessante, dá para você fazer um dado também em casa, ó, e estudar com esse dado, colocando palavrinhas-chave, é isso? E fazendo perguntas. Perguntas onde sua mãe, seu pai, alguém da família que está estudando aí pertinho de você, possa você jogar e ele fazer a pergunta, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos números de 1 a 10. Só que nós vamos usar somente do 1 ao 6, certo? Então, quando a tia jogar, vou pegar a pergunta e a palavrinha-chave que está aqui no nosso painel. Vamos lá. Vou jogar 3. Número 3. Olha só. Formação. Nós vamos falar sobre a formação. A formação do povo brasileiro. A formação nós brasileiros da nossa origem, né? Então, gente, vamos lá. O Brasil, ele tem um território imenso, que existe tantas diferenças, vocês sabiam disso? Entre eles, as pessoas que vivem aqui, nós que vivemos aqui. A formação do povo brasileiro, ele contou com vários grupos, com vários outros grupos, certo? E esses grupos, vocês vão já descobrir como é chamado esses grupos. E nós já estudamos sobre essa palavrinha-chave, que é grupos étnicos. Etnia. Lembra lá sobre o que é etnia? Etnia são as misturas de raças, não é isso? Como nós já estudamos, as raças, os africanos, os indígenas, os europeus e muitos outros aí. Então, isso aí se dá início da nossa formação, a formação do povo brasileiro. Vou jogar novamente o dado para nós retirarmos mais uma palavrinha-chave, tá bom? Vamos lá. 5. 5, olha só. 5, nós temos aqui os descendentes.
nós vamos falar um pouco sobre os descendentes, né? Somos descendentes de vários grupos étnicos, né, que viveram e que vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Vocês sabiam disso? Olha só como é interessante essas dicas. E aí, vamos aqui recapitular. Nós já tiramos o 3, que falamos sobre a formação do povo brasileiro, que são os grupos étnicos, né, os africanos, os indígenas, os europeus, que nós brasileiros temos culturas, nós temos na nossa formação também física, né? Isso, somos bastante parecidos, tanto fisicamente como também cultural, né? A cultura de cada grupo. Como, por exemplo, os africanos. O que foi que nós vamos dizer assim, temos do povo africano? A comida, não é isso? Os africanos, eles têm lá, como por exemplo, a feijoada, que nós aqui brasileiros, nós também temos, nós também fazemos, se alimentamos. Olha lá, os sábados, os domingos, que nos reunimos com a família, não é isso? Rola aquela feijoada. Então, a feijoada, ela vem lá dos africanos. E como é bom copiar coisas boas, né? Nós brasileiros também temos a prática de fazer a alimentação, os alimentos parecidos com os africanos. Nós também, sobre os descendentes, né? Como a tia falou agora, os descendentes de vários grupos que viveram e que vivem aqui, né? Eles contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade, certo? Então, vamos lá para mais um. 2, o 2. Vamos lá, matrizes. Vamos estudar sobre as matrizes. As matrizes, elas foram 3, divididas em 3, ou seja, são aquelas que estiveram em maior quantidade na formação. Como, por exemplo, a tia já falou, os brancos, os indígenas, os negros, né? Então, nasceram daí diferentes tipos de povos, diferentes tipos de mestiços, como, por exemplo, a mistura de do branco e do indígena, nós chamamos de caboclo. As misturas de branco e negro, nós chamamos de mulato. E a mistura de negro com indígenas, nós chamamos de cafuso. Olha só que interessante, vocês sabiam disso? Vocês já tinham conhecimento dessas palavrinhas aí? Que as misturas de raças, né, que se dão então os tipos de mestiços, se dão essas palavrinhas aí? Vocês já conheciam esses tipos de palavras? Nós temos aí o caboclo, o mulato e o cafuso. É isso que são os diferentes tipos de mestiços, que são as misturas de raças. E daí surgem essas novas palavrinhas, essas novas raças, essas novas origens, certo? Então vamos lá para mais. Deixa eu ver. Rodar de novo. O 1. A tia acabou de falar, que é sobre as diferenças. E nós devemos respeitar essas diferenças? Claro, não é isso? Nós vivemos em um mundo cheio de diferenças, principalmente nas etnias, que são as misturas dessas raças, o negro, o indígena, o branco, e nós devemos sim respeitar cada um, certo? Respeitar as diferenças de cada um, até porque um dá complemento ao outro, né? Isso, como a tia falou lá deixa eu ver, nas diferenças que na formação, né? Isso nós falamos também sobre as matrizes, sobre os costumes,
a cultura, tudo isso nós complementamos um ao outro, não é isso? E vamos aqui puxar outra, deixa eu ver, 4. As etnias, que a gente falou nesse instante sobre as etnias, que são as misturas, novamente eu tinha falando, que são as misturas de um povo, raças, não é isso? Misturas de raças. E é bastante, tudo isso está relacionado ao respeito. Tudo isso está relacionado à nossa história, à nossa formação, que é a palavra formação correta, né? Do povo brasileiro. Isso tudo aqui nós podemos colocar em uma mistura só. Essas palavrinhas, elas caracterizam bastante a nossa história, a nossa origem, as nossas misturas, certo? Entretanto, nós podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena, né? Como vocês já sabem. Olha só que interessante. Vocês aprenderam sobre um pouco da nossa história, da nossa origem. Relembramos novamente sobre o que significa etnia. Conhecemos a formação do nosso povo, que são os 3 grupos, os africanos, os indígenas e os europeus. Nós conhecemos também as 3 matrizes, certo? Não é mesmo? As 3 matrizes que formam os brancos, os indígenas e os negros, que nasceram daí algumas palavrinhas de origem, como vocês aí conheceram. Vocês conheceram a palavrinha caboclo, que vem da mistura do branco e do indígena. Vocês conheceram aí a mistura do branco e do negro, que vem a palavrinha mulato. E o negro e o indígena, que vem o cafuzo. Agora vamos lá na prática da leitura e da escrita. Porque quem lê tem o conhecimento sabedouro, né? A sabedoria vai, além, a criatividade, a escrita, certo? Então, espero que eu tenha contribuído um pouquinho sobre a nossa história, a história do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro e contar um pouquinho sobre isso, para que nós podemos conversar e colocar em prática também o nosso diálogo, não é isso? Agora é com vocês aí. Vão ler, vão escrever para conhecer como a nossa história, a formação do povo brasileiro é riquíssima, certo? Tchau, tchau!